Oi, turma, tudo bem? Veja só, agora nós vamos começar o modernismo segunda fase e, como forma didática, eu resolvi separar em parte 1 e parte 2. É, por alguns motivos, como por exemplo, agora nós vamos ter uma maior participação de autores, tanto poetas quanto romancistas. Nós vamos ter uma complexidade maior quanto a algumas características e principalmente é, como fim de melhor compreender cada um dos autores e suas obras, certo? Então vamos seguir. Como estamos estudando já há algum tempo, eu prefiro começar conversando com vocês sobre o momento histórico, uma vez que analisar o contexto histórico permite compreendermos um pouco mais sobre o que levou ao autor a produzir sobre determinado assunto. Por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, ele vai produzir poemas, por exemplo, Rosa do Mundo e Sentimento do Mundo, a partir do, digamos assim, da sua observação sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar muito sobre o homem transtornado a partir da Segunda Guerra Mundial, as consequências da Guerra Mundial sobre a figura humana, certo? Então, compreender o momento histórico permite, vamos dizer assim, ter uma maior facilidade no momento em que estudarmos os autores e suas obras. Bem, podemos citar aqui como um momento histórico a queda da Bolsa de Nova York e as consequências, as próprias consequências para o capitalismo, e para a organização política de algumas nações. Podemos falar aqui da ascensão do nazismo, especialmente nós podemos falar aqui da própria ascensão de governos ditatoriais, de governos totalitários, como o nazismo e o fascismo, a Segunda Guerra Mundial, como eu citei, a Revolução de 1930, como sendo a revolução que dá início à Era Vargas, a Revolução de 30 e a própria Era Vargas. Para exemplificar, nós vamos ter alguns autores que serão perseguidos pelo governo Vargas, e essa perseguição política vai ser retratada nos seus livros, nos seus poemas. Nós temos aqui, como consequência da própria Revolução de 30, da própria Era Vargas, o fim da República Café com Leite, a República Café com Leite, que representa a velha República. Ok? A Era Vargas, como foi citada, o Estado Novo, e junto com o Estado Novo, marcas desse, a repressão, a tortura e a censura. Assim, podemos listar como algumas das características deste movimento, desta segunda fase do modernismo, a influência do realismo e do romantismo. Vejam, eu quero que vocês destaquem aqui o realismo, especialmente nós vamos falar do homem que é retratado nas obras, da sociedade, okay? Influência do romantismo, nós vamos ter a própria influência do apelo ao subjetivismo, ok? Nós vamos ter aqui a ideia da própria representação pessoal, o poema
que vai retratar o homem, mas vocês verão, principalmente nos poemas de Carlos Drummond de Andrade, que aquele homem retratado, ele claro que pode ser qualquer homem brasileiro, ou qualquer homem, qualquer cidadão, mas o Carlos Drummond de Andrade fala com tanta propriedade, com tanta pessoalidade, que muitas vezes, ele vai transmitir, demonstrar que aquele sujeito poético é uma exteriorização dos seus sentimentos. Então, a influência do romantismo está nessa sentimento, na exteriorização dos sentimentos. Ok? Nós vamos ter o nacionalismo como sendo uma característica da segunda fase modernista, e eu gostaria que vocês relembrassem que esta é uma característica que não é só da segunda fase, mas também foi da primeira fase, foi o próprio pré-modernismo. A temática voltada ao universalismo, ok? E ao mesmo tempo o regionalismo. Parecem conflitantes, ok? Mas nós vamos ter nessa segunda fase, que foi uma fase mais madura, homens não mais jovens, né? Como os autores da primeira fase, mas sim homens amadurecidos que vão trabalhar temáticas que são comuns a todos, né? A todos os homens, comuns às diversas sociedades, ok? Mas também aquelas temáticas regionais, aquelas temáticas mais próprias a grupos, ok? Retratação de grupos. É aqui, por exemplo, que nós vamos ter com grande força, grande apelo, o romance de 30. O romance de 30, ele entra para o estudo da literatura brasileira como sendo um romance regionalista. Okay? Romances que vão retratar com bastante fidelidade, com bastante preocupação as tristezas, a amargura que o homem nordestino sofre. Okay? Nós vamos ter agora uma representação da realidade social, cultural e econômica. Olhem que essas características elas já estavam na primeira fase modernista, mas agora este homem mais maduro, mais, digamos assim, envelhecido, amadurecido com o tempo, ele vai retratar, né, com uma temática cultural, econômica, social muito mais, digamos assim, de forma mais amena, né, de forma mais tranquila, de forma mais como posso de forma mais representativa, não só daquela sociedade, mas do que ele também está passando, certo? Outras características que nós podemos enxergar nas obras, a valorização da cultura brasileira, é uma característica que nós temos lá na primeira fase do modernismo, e ela é reproduzida aqui também. Uma característica nova aqui, ó, a influência da psicanálise, certo? Uma referência também às vanguardas europeias, especialmente ao surrealismo, ok? Nós vamos ter aqui, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, que ele vai falar muito do homem, dos conflitos humanos, certo? A temática cotidiana, a linguagem coloquial, característica também da primeira fase, que aqui é reproduzida. O uso de versos livres e versos brancos, também característica da primeira fase e aqui reproduzida. Bem, aqui nós vamos começar o estudo sobre a poesia na segunda fase modernista, e eu separo para os senhores o nome de Carlos Drummond de Andrade como sendo o autor que entrará para a história literária como sendo um dos grandes nomes desta fase, certo? E também, não menos do próprio modernismo. Aqui eu listo alguns livros, certo?
destaque para Sentimento do Mundo e Rosa do Povo. E aqui, 3 características apenas que vocês enxergam, né, desse autor. Lembrando que esta aula é um complemento para a leitura, né, um complemento a partir da leitura que os senhores fizeram, dos estudos que os senhores fizeram no módulo. Okay? Ele vai trazer como um destaque o questionamento do lugar do homem na sociedade, aquilo que eu citei no início da nossa aula, né? O homem que está em conflito, o homem que está o homem que é consequência da própria Segunda Guerra Mundial, okay? A sociedade está em conflito. Vejam que nós estamos em um cenário posterior à Segunda Guerra Mundial, posterior à Primeira Guerra Mundial e posterior à Segunda Guerra Mundial. E o homem como a sociedade, conflita. Okay? O homem não foi capaz de evitar a Segunda Guerra Mundial. Os homens saíram amargurados, as sociedades saíram destruídas da Primeira Guerra Mundial e não conseguiram pôr fim a conflitos de esfera mundial. Né? Consequência, tivemos a Segunda Guerra Mundial. E, novamente, o homem sai derrotado. A sociedade sai derrotada. Então, o Carlos Drummond de Andrade ele vai questionar esse homem na sociedade, né? O lugar do homem na sociedade. E eu gostaria que os senhores lessem Sentimento do Mundo. Poema Sentimento do Mundo. Ele fala justamente do homem que foi à guerra, viu seus amigos morrerem, viu os seus compatriotas morrerem, ok? Viu terceiros desconhecidos morrerem, mas ele sente que as suas mãos estão atadas, ele se sente impotente. Um homem que não tem condições de enxergar um fim, uma saída para aquela situação de destruição que a guerra gerou. Okay? Assim, o Carlos Drummond de Andrade ele vai trazer um humor ácido, irônico, muitas vezes carregado, muitas vezes pesado, certo? Um texto que muitas vezes reflete a decadência humana, a decadência da sociedade. Okay? Ao mesmo tempo, o Carlos Drummond de Andrade ele traz uma riqueza de temas que faz com que ele se torne o grande nome dessa segunda fase na poesia. Okay? Ele vai falar da família. Vejam que o mesmo poeta que fala do homem amargurado, ele vai falar da família feliz. Ele vai falar da infância. Ele vai falar da sua cidade natal. Okay? Ele vai trabalhar uma poesia social. Então, é um poeta com uma grande magnitude no que faz, um destaque incalculável para o movimento modernista. Seguindo, eu trago para os senhores um nome, sem dúvida, conhecido de músicas, Vinícius de Moraes. Aqui listo algumas das suas principais obras, ok? E eu gostaria de trazer uma curiosidade. O próprio Vinícius de Moraes, que algumas pessoas não sabem, ele foi diplomata, ok? Além de poeta, músico, escritor, romancista, contista, cronista, ele foi diplomata, ok? O Vinícius de Moraes, ele que vai ter um engajamento lírico, destaco essa ideia do próprio lirismo, a própria ideia do amor. Vinícius de Moraes, diferente, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, que fala muito desse homem amargurado, ele vai tentar falar desse homem que vivencia os sentimentos, okay? O homem e seus sentimentos, ok? Ele vai se destacar pela poesia popular, a poesia que como por exemplo, Soneto de Fidelidade, okay? É um poema sem complexidade de leitura, ok? Que vai
digamos assim, ser familiar a qualquer homem, ok? Ao mesmo tempo, por exemplo, que traz a temática simples, ele a faz com profundidade. Por favor, assistam, melhor, ouçam a interpretação de Ney Matogrosso da música e também poema A Rosa de Hiroshima. Certo? Vocês verão que ele fala, o poema é simples, a música é simples, mas o assunto ali é de tamanha profundidade, né, que nos deixa encantados. Okay? E o destaque para o Vinícius de Moraes como um grande compositor da música popular brasileira. Okay? Que mais tarde vai fazer parceria com Tom Jobim, Toquinho e demais. Certo? Bem, não poderíamos deixar uma poetisa de fora. Okay? O modernismo brasileiro, ele vai se destacar também como sendo um movimento que pela primeira vez nós vamos ter mulheres aparecendo em quantidade. Lá no romantismo, nós vimos no ano passado que com o romantismo as mulheres começaram a escrever, ok? Mas o grande destaque, a grande presença feminina se deu a partir do modernismo. E Cecília Meirelles, ela vai ganhar digamos assim, o apelido, o querido destaque de ser a senhora do modernismo, ok? A mulher, uma das, claro, que se destacou nesse período do modernismo brasileiro, ok? Eu destaco aqui duas obras, mais uma vez, de uma lista quase infinita, ok? De obras, mas eu chamo destaque para Romanceiro da Inconfidência. É uma obra que cai em vestibulares, é uma obra que vocês encontram exercícios no módulo, certo? Faremos a correção desses exercícios. Romanceiro da Inconfidência é um texto que eu destaco porque ela vai iniciar algo chamado de poema narrativo. São poemas que são longos e carregam características narrativas. Como assim? Tem personagens, tempo e espaço estabelecidos, ok? Há uma narrativa que é construída, uma história que é construída. E eu gosto muito de, por exemplo, linkar Romanceiro da Inconfidência com Legião Urbana. Cecília Meirelles com Renato Russo. Renato Russo teve uma fase artística, uma fase de produção, em que ele se intitulava de Trovador Solitário. O trovador é aquele que canta narrativas, né? Poemas com histórias, com narrações. Exemplo, Eduardo e Mônica. Tá certo? Todos os senhores provavelmente conheçam. É uma história, ok? É um poema que traz uma história, ok? Faroeste Caboclo, ok? Tem ali estabelecido personagens, tempo, espaço. Isso é que é o poema narrativo, ok? Esse poema se você não soubesse que é um poema, você pensaria que era um romance, ok? Que é um livro de narrativas, ok? A Cecília Meirelles, ela traz com bastante fidelidade a característica da musicalidade. Lembrem-se que essa característica ela é simbolista, ok? E aqui eu trago um destaque para vocês. Eu falei algumas vezes que o modernismo é um movimento literário que vai permitir que o autor faça tudo que ele quiser. Há uma ideia de liberdade artística. Ela, ora, vai se apropriar dessa musicalidade que é tão comum ao simbolismo e não vai perder a maestria de ser modernista, ok?
ela vai tentar trabalhar o efêmero, o simples, o comum, ao eterno. Ok? Ela vai tentar trabalhar esse contraste entre o que é efêmero, passageiro, comum, simples, simplista, ao eterno, ao duradouro. Ok? E ela vai trabalhar também a ideia da fugacidade do tempo, o tempo que passa, o tempo que deixa marcas. Ok? A Cecília Meirelles, que ela vai falar também muito da mulher, da figura feminina, ela vai trazer para o poema, para os seus poemas, a figura da mulher e as marcas, por exemplo, que esse tempo aplica, né, sobre a mulher. Okay? As marcas do tempo sobre a mulher. Ok? Ótimo. Aqui eu vou fechar esta aula, porque ela já está um pouco extensa. Eu separei aqui apenas alguns autores. Por favor, não pensem que essa lista se esgotou, certo? No módulo vocês enxergam, vocês estudam outros autores. Eu gostaria que vocês pesquisassem. Mais uma vez, esta aula é apenas um complemento aos estudos, tá certo? Jamais esta aula visa substituir a leitura, o estudo, a pesquisa, mas apenas uma forma da gente direcionar um pouco o nosso estudo, né, nesse momento de distanciamento. Até mais, até um próximo encontro.